Bom, boa noite a todos. É um prazer imenso nós estarmos aqui, reunidos mais uma vez, para ouvirmos os ensinamentos de Cristo, para absorvermos tudo aquilo, todas aquelas ideias que Ele nos propôs, que através do Evangelho, através de todo o trabalho que teve também Allan Kardec, por decodificar os ensinamentos dos Espíritos, passar todas essas informações para a gente de uma maneira que possamos entender, que possamos absorver. Então já pedimos licença para adentrar ao lar de cada um de vocês. Apesar de hoje estar frio, nós estamos aqui, firmes e fortes. Por quê? Porque nós estamos ansiosos para estarmos reunidos novamente na semana que vem, com a presença liberada do público, com todos os cuidados necessários. Nós aguardamos cada um de vocês aqui no dia 5. Estaremos com as portas abertas a fim de recebê-los. Temos alguns recados daqui da nossa casa, aproveitando a abertura das portas na semana que vem. Como todos nós já percebemos, faz muito frio. Então, se tivermos aquela roupa que esteja ali no armário, paradinha ali no cantinho, faz tanto tempo que a gente nem sabe que está ali, mas que tal agora darmos uma averiguada e podermos separar alguma coisa para poder doar? Nós estamos aqui, portas abertas para receber essas doações de roupas, de eletrodomésticos, para isso tudo ser convertido no bazar da casa. Bazar esse para manter as nossas despesas, que apesar de nós não termos nenhum lucro dessa casa, nós temos as nossas contas a pagar, luz, água, as manutenções. Então, todas essas doações são muito bem-vindas. E aqueles irmãos que quiserem e puderem também doar uma quantia em dinheiro, tanto faz, também podem nos procurar. Fiquem à vontade. Quem quiser e quem puder. Quem puder, não tem problema nenhum também. Fiquem à vontade. Então, dados esses avisos, nós vamos procurar neste momento nos tranquilizar. Deixar um pouco de lado as preocupações do nosso dia a dia e procurar a sintonia com esses irmãos da espiritualidade amiga que sempre nos acompanham. Vamos inspirando e respirando profundamente, praticando esse exercício de paz e de tranquilidade. Aproveitando este momento, vamos fazendo então a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então agora nós iremos passar a palavra para o nosso amigo Rodrigo, o vulgo Quitão, que fará por todos nós a palestra desta noite. Então, boa palestra, boa sorte. Obrigado. Vamos lá então, boa
Boa noite mais uma vez. Tá? Nessa noite, como o Bruno falou, um tanto quanto fria, mas vamos lá, né, trazer um ensinamento aí que é sempre bom para todo mundo. Tá? Vamos começar pelo começo? Então é assim, todo mundo diz que a pessoa espírita, ela acaba estudando bastante, indo atrás de conhecimento, né? E que a doutrina espírita é o que? É uma fé raciocinada. Então, levando isso ao pé da letra, vamos fazer então isso na prática hoje. Vamos raciocinar. Exato, vamos raciocinar. O que acontece? Vamos lá. O tema de hoje, coloquei aqui 3 figuras. Separando por partes, o que ela quer dizer? O tema de hoje, que é o que? Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Fica no capítulo 18, que faz parte de muitos dos chamados e poucos dos escolhidos, no item 16. Então, se você pegar essa frase aqui, reconhece-se o cristão pelas suas obras, é fácil a compreensão, não é? Você separa ali, como foi feito nas figurinhas, por exemplo, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Tranquilo, fácil. Só que aí tem um detalhe, o porquê do raciocínio. Porque você começa a esmiuçar mais, você começa a desvendar mais o conteúdo que muitas vezes você, por uma simples palavra, você acha que já sabe, quando na realidade, quando você começa a entrar um pouco mais nesse conteúdo, você se surpreende. Então vamos juntos nos surpreender? Vamos lá. Para começar, o que é cristão? Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Legal, mas vamos lá. É o nome dado às pessoas que seguem os ensinamentos e doutrinas do cristianismo, deixados por Jesus. Até então, tranquilo, não é? O que é cristão, está lá, ó, eu sigo Cristo, Jesus Cristo, pronto, eu sou cristão. Mas é só isso? Basta ser só isso para ser reconhecido? Vamos lá. Aí a gente entra um pouquinho mais. Ser cristão agora nós já sabemos, aí entra o que é ser cristão. Aí você já começa a andar. E para isso eu trouxe uma pessoa aqui que vai ajudar com um vídeo para facilitar a explicação e todo o conteúdo do restante da palestra. Vamos lá então? O cristianismo é a religião que, segundo dizem, ostenta o maior número de adeptos da Terra. Entretanto, a nosso ver, não é correto dizer que a maioria dos habitantes do planeta é de cristãos. Ser cristãos está entre uma das conquistas mais difíceis do orbe. É mais fácil alcançar fama, fortuna, beleza e poder juntos do que de fato alcançar o status de cristão. Geralmente, os aprendizes da religião do amor, ao empreenderem suas rogativas aos céus, são muito bons para pedir. Pede-se um emprego melhor, um pouco mais de dinheiro, segurança para os familiares, saúde para aqueles que trilham suas caminhadas ao nosso lado. Pedimos também que o nosso time do coração seja campeão, que o nosso país seja administrado por uma determinada pessoa, e dessa maneira vamos pedindo e pedindo. E o que não nos damos conta é que ser cristão está mais próximo de fazer do que de pedir. Quer conseguir um emprego melhor? Que tal fazer o seu melhor no emprego atual? Também ajuda se estudar sempre, estabelecer bons e proveitosos contatos, saber trabalhar em equipe. Quer pedir um pouco mais de dinheiro? Mas você está administrando bem os recursos que já tem? Está buscando meios de conseguir melhorar a sua forma de ganhar dinheiro e economizar? Em sua prece, pede segurança. O que tem feito para construir uma sociedade mais segura? Sua mente está conectada com o bom e com o belo? Ou está conectada com as notícias de crimes, corrupção, fofocas e que tais?
Seu pedido é saúde. De que maneira tem cuidado do seu corpo, da sua mente e das questões espirituais? Ser cristão é ter coragem de conectar-se com o Senhor e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Foi isso que fez Paulo, quando ainda caído ao chão, desmontado da sua arrogância e prepotência, reconheceu que a força à sua frente era maior que ele e, portanto, sabedor das coisas que ele, Paulo, deveria fazer para se tornar uma pessoa mais feliz e mais sábia. Ouvidamos o fato de que a prece que nosso Senhor nos ensinou diz: seja feita a vossa vontade e não a nossa. E ser espírita, então? Ser cristão e ser espírita é a mesma coisa. E, em verdade, o mundo tem cristãos e espíritas que nunca entraram em uma missa, ou em um culto evangélico, ou em um centro espírita. São pessoas que abandonaram a fé sem razão para seguir a fé raciocinada. Indivíduos que não perdem tempo esperando que as coisas melhorem. Arregaçam as mangas para fazerem com que melhorem. Homens e mulheres que não aguardam que vivamos um mundo de paz. Constroem a paz a partir do seu mundo interior e ensinam-na aos que o cercam. O Espírito de verdade simplifica toda a lei e todos os profetas, recomendando apenas duas coisas: amor e instrução. O que temos feito para tornar-nos amor? Que tipos de aprendizados temos buscado para conhecer o universo e as leis perfeitas e imutáveis? Quer continuar a ser pedinte? Sem problemas, cada um tem o seu tempo. Mas lembremos-nos que isso não é o suficiente para nos dizermos seguidores do Cristo. Afinal, como o próprio Mestre nos disse, se alguém quer lhe seguir, que negue a si mesmo e que tome a sua própria cruz. Cuide-se, você merece. Pois é, né? Já começa a mudar um pouquinho, porque no começo é aquilo lá, né? Eu sou cristão, eu sigo, mas e o que é o seguir? O que tem que fazer? Como é que é? Então você já vê que é um pouquinho, né, diferente do que, pelo menos é assim, eu imaginava lá no começo, quando começa a esmiuçar e você vai se deparando com algumas coisas diferentes do que você tinha em mente. Então, o André veio aí para explicar, para dar uma força para a gente e ilustrar melhor. Aí aquela situação, pô, mas espera aí, a gente está falando de Jesus Cristo, cristão, pô, mas onde entra Jesus no Evangelho, no Espiritismo? Aí você começa a ligar, né? Aqui o Evangelho, segundo o Espiritismo, que foi lançado em abril de 1864, você se pergunta, pô, mas espera aí, onde que está Jesus, que é o que a gente está falando, dentro do Evangelho? Que parte? Onde que eu encontro? Como é que eu faço? Simples assim. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um dos 5 livros que constituem o corpo doutrinário do Espiritismo. E ele nada mais é do que o ensino moral de Jesus Cristo. Então é assim, lá na época de Jesus, quando ele dizia as coisas, ele falava, ensinava, ele falava o quê? Por parábolas. Por parábolas que era o jeito para aquela época. Aí vem aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o quê? De uma maneira fácil e clara, todas essas parábolas, esses ensinamentos, essa moral de Jesus Cristo. Então você, esmiuçando o Evangelho, você começa a se deparar com uma facilidade na linguagem. Para quê? Que facilita essa tal compreensão. Então é assim, para os cristãos de qualquer crença, desenvolvido pelos espíritos de luz, em comunicações mediúnicas recolhidas e organizadas, comentadas e trazidas a público pelo codificador Allan Kardec. Se o leitor é cristão, leia com aplicação o ensino moral do Mestre Jesus para a humanidade sofredora.
e dê-se conta de conteúdos que talvez nunca antes tenha percebido, compreendido plenamente. Então é aquela situação. Quando você começa a esmiuçar, começa a ler, a se deparar com esse conteúdo, a tua mente começa a abrir. Então, o que antes você tinha ideia do que seria ou do que era, você começa a abrir o seu horizonte. Coisas novas começam a fazer parte do seu raciocínio. Então, para a gente trazer, né, naquela linha do tempo, conseguir explicar direitinho, está aí o Evangelho segundo o Espiritismo, se baseando em Jesus. Aí entra também, mas espera aí, qual a visão do Espiritismo sobre Jesus? Nós estamos falando de ser cristão, Espiritismo, Jesus, e qual que é a visão? A visão é a seguinte: a doutrina espírita ou Espiritismo ensina que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra, o Messias, o mensageiro divino, guia e modelo da nossa humanidade. Ao ponderar essa informação, transmitida pelos orientadores espirituais, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, pondera duas coisas. Quais são elas? Para o homem, nós, Jesus representa o tipo da perfeição moral a qual a humanidade pode aspirar na Terra. É como se fosse o norte. A gente tem que se basear no norte. Então, nada mais está dizendo do que vamos nos basear nos ensinamentos de Jesus. E um outro ponto que é o seguinte: se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o transviaram por meio de falsos princípios, foi porque os se deixaram dominar por sentimentos demasiados terrenos, e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Então, muitas vezes é aquela situação: você tem todos os ensinamentos de Jesus, mas quando você começa no seu dia a dia, com todas essas situações de sentimentos demasiado terrenos, você tem que tomar muito cuidado para não deixar com que isso mude o teu trajeto. E o que realmente ele pondera é que nesse período, todos aqueles que tentaram de alguma maneira instruir alguma coisa da lei de Deus, eles se como se for, vou pegar um atalho, eu vou fazer um pouco diferente, aí acaba se perdendo e não consegue muitas vezes voltar para o trajeto correto. Um outro detalhe que é, as leis divinas pregadas e exemplificadas pelo Cristo são o roteiro seguro que devemos seguir. Então é aquilo lá. Qual que é o seu manual de vida? Pega lá o Evangelho. Está com alguma dúvida? Se baseie nas obras de Kardec, lá no Evangelho. Usa ele como seu manual de conduta, teu manual de vida. Tem um outro detalhe que é assim também. Contudo, a despeito do caráter renovador da mensagem cristã, esclarecemos que Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la e dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Então, tudo isso que a gente está falando é com base na visão do Espiritismo. Então é assim, ele não veio fazer nenhuma mudança na lei de Deus. Ele veio o quê? Exemplificar, ele veio colocar em prática para facilitar a compreensão das leis de Deus. Ele veio facilitar para todos nós. Então basta a gente o quê? Pegar isso e colocar em prática. Aí tem outro detalhezinho: os deveres do homem para com Deus e para com o próximo estão sintetizados nesta máxima do Cristo. Qual que é? Perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Porque até então tem aquela dúvida, aquele receio. Então perguntaram: Mestre, qual que é? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Resumindo, amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse, que
amarás o teu próximo como a ti mesmo. 2 em 1, 2 em 1. Resumindo, se você seguir isso, é aquilo lá, não tem como dar errado, tá? E o amor aí interligando a todos. Tem um detalhe que é assim: como você trata o seu irmão? Então, Jesus colocou ali, naquele segundo ali, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí assim, como você trata o teu irmão? Paz, irmão, paz, querido. Só que louco para quê? Se o de lá der uma bobeada, você não perdoa. Ou de uma maneira para somar. Vem comigo, vamos juntos. Para quê? Para fazer a ligação do chão e continuar na caminhada. É aquela situação. Estamos aí. A gente tem que o que? Amar. Só que não amar de uma maneira superficial. É amar com profundidade. Aí tem um detalhezinho que é assim, que não podia faltar, tá? Sogra também é nosso irmão? Sogra é o nosso irmão? Eu fiquei meio assim de colocar esse exemplo, mas eu relutei um pouquinho. Eu falei, não, vou colocar, não vou colocar, não vou. Coloquei e olhou. Por quê? Porque talvez isso vai facilitar o raciocínio de toda essa noite. Por quê? Olha como a sogra é importante. Olha como a sogra é importante, ele está aí. Então vamos lá. A sogra é nosso irmão? Claro que é nosso irmão. Se Deus é o nosso pai, todos nós somos irmãos. Claro que em uma posição diferente da outra, mas todos nós somos irmãos. Então vamos participar, vamos colocar nesse princípio. Então, sogra é o nosso irmão. Certo, Bruno? Certo. Beleza. Querendo que ela venha morar junto. Por isso que eu fiquei relutando. Coloco ou não coloco? Querer morar junto. Ah, legal, né? Pô, bacana. Trazer, agregar. Mostrar para todos que você deu abrigo para a sogra. Querer mostrar um sinal de bondade. Oh, como é que é? Assim, né? Oh, que bondoso, né? Isso e aquilo. Só que qual que é o problema? Se parar aqui, beleza. O grande problema é quando continua mas na realidade foi para arrumar alguém para cuidar do cachorro, para poder viajar tranquilo. Também, entendeu como é que são as coisas? Então é assim, você vai ajudar o teu próximo, você vai ajudar o teu irmão, mas ajude de uma maneira realmente de coração. Não talvez com segundas intenções. Então, mas é a sogra. Então tá bom. Mas é assim, por isso que eu falei. Para eles que a plateia dando risada. Estão interagindo aqui. Mas é assim, essa situação, por isso que eu fiquei, coloca, não coloca, mas é uma brincadeira que foi feita lá atrás e que eu falei, poxa, até que legal, porque até certo ponto ela é bem-vinda, mas aí quando tem uma outra intenção, acaba quebrando toda a boa intenção que aparentemente se tem logo no início. Então, o que acontece? Aí a gente entra. O que é ser espírita? Opa, então beleza, somos nós. O que é ser espírita? Aí tem um recadinho de Kardec para a gente. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Então é assim, por que a gente precisa fazer os esforços e dominar as más inclinações? Porque são elas que afetam o nosso pensamento, o nosso comportamento. Conclusão, acabam afetando também as nossas obras, que é o que a gente viu lá no comecinho, que é o tema de hoje. Então uma coisa acaba estando ligada à outra. Mas vamos lá. Continuando. O que é ser espírita? O espírita deve, diante de seus oponentes, esforçar-se em mostrar por seu próprio exemplo o que a doutrina espírita é. Não basta dizer-se espírita. Aquele que o é de coração prova-o por seus atos. Então é aquela situação, não adianta você conseguir falar para todo mundo escutar, falar coisas lindas e maravilhosas se o teu comportamento, a tua obra não condiz com os ensinamentos, com a religião ou a doutrina espírita, tá?
Então, esse que é o detalhezinho, que é o que a gente precisa sempre ficar em alerta. E para facilitar um pouquinho mais essa compreensão, vamos lá. E por fim, o que é ser espírita? Agora é para realmente trazer a conclusão de cabo a rabo. Mais uma vez Kardec, que diz: ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em um templo eterno. Então, a gente já começa a ver que o quê? A mudança tem que ser feita em nós, com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que isso vai o quê? Vai ter a conclusão no nosso comportamento, nas nossas obras. Aí agora a gente já começa a entrar, de fato, no Evangelho, no conteúdo do capítulo, que é assim. Lá está dizendo: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que isso quer dizer? Qual é a vontade do meu Pai? O que significa? Nada mais é do que vivenciar a lei de justiça, de amor e de caridade. Um outro trecho do Evangelho está dizendo: escutai estas palavras do Mestre, todos vós que repeles a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Que momento que é esse? É hoje, nessa encarnação. Ah não, sabe o que é? Amanhã eu começo, amanhã eu mudo. Hoje eu estou meio cansado, não, mas amanhã, amanhã é sexta, não, então segunda-feira. Ah não, o mês que vem é melhor. É hoje, é agora. É igual quando vai fazer dieta, né? É igual quando vai fazer dieta, isso. Eu vou começar segunda-feira, poxa, vai ter um aniversário final de semana, tem aquele bolinho que eu tanto gosto, segunda-feira eu começo. É agora, nesse momento. Basta trajar a libré do Senhor para ser servidor? Basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vos o reconhecereis pelas suas obras. O que é libré? Libré é como se fosse uma vestimenta ou aparência. Isso realmente no significado nu e cru, tá? Então o que aqui está dizendo é assim: eu sou cristão, ou eu faço isso, eu faço aquilo. E aqui nada mais está o que? Alertando sobre as aparências, para não se iludir pelas aparências. É aquela situação que a gente acabou até vendo aí em outros temas. É a pessoa que anda cheio de ouro, um exemplo, e tem as portas abertas para aqueles que acham que por andar cheio de ouro é o melhor do que os outros. Então é assim, não vai pela aparência, vá pelo conteúdo. E como é que você enxerga esse conteúdo? As suas obras. Um outro trecho: uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Quando você lê a primeira vez assim, te dá um tilt, né? É meio confuso, aí você volta a ler de novo para facilitar a compreensão. Mas aqui nesse trecho, o que está dizendo? Só podemos dar aquilo que somos. Só. Como é que você vai dar aquilo que você não é internamente? Por isso que o Espiritismo, o que traz lá do começo? Para se melhorar, para absorver o conteúdo. Para quê? Para que você, consequentemente, possa dar aquilo que realmente você é. Um outro ponto que o Evangelho está disponível para todos, basta ir lá, vai atrás do conteúdo, ele está disponível sem distinção de nada. E o último, que é cortado e lançado ao fogo, se não crescer ou evoluir, pelo amor irá pela dor. Ou seja, a oportunidade está aí para o conteúdo, para o conhecimento, para você adquirir e se melhorar. Muitas vezes, ou a grande maioria, né?
Esse primeiro aqui é um pouco difícil, porque muitas vezes tem aquela situação do orgulho, do ego, que faz com que você não melhore por livre e espontânea vontade. É aí onde entra a dor para dar aquele chacoalhão. Dar aquele chacoalhão para ver se vai, né? Quem nunca? Quem nunca, né? Todos nós. Não é que a gente aqui não é não, pelo contrário, também, tá? Aí entra, o que eu estou colhendo hoje? E aí, Bruno, o que eu estou colhendo hoje? Depende. Depende. A sogra está em casa, tá? O que eu vou colher amanhã? Meu Deus, o que eu estou colhendo hoje, o que eu vou colher amanhã? Aí entra aquela dúvida e tal, exatamente o que eu plantar hoje. É tão nítido e claro, sabe, que muitas vezes, se o orgulho não atrapalhar, se o ego não atrapalhar, se você sempre colocar no pensamento, refletir, raciocinar, tratando da fé raciocinada, essa situação, o que eu estou colhendo hoje é o que eu plantei ontem, o que eu vou colher amanhã é exatamente o que eu plantar hoje. Um outro trechinho também do Evangelho é assim: os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procura espalhar os seus frutos, mas com poucos os colhe. Aí entra também o que? Somos nós que temos que espalhar esses frutos, interagindo. Nós também já vimos em outras palestras que nós dependemos da interação, do convívio para evoluir. E somos nós os responsáveis também por espalhar esses frutos. Esses frutos, o que é? O cristianismo, todos os ensinamentos de Jesus. Um outro trechinho também. Então a gente está trazendo um trecho e uma breve explicação, para que no final a compreensão seja facilitada. Outro trecho é assim: a árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, moldá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O que quer dizer isso? Cristianismo, na sua essência, ele é sempre bom. Aí é onde entra o que? Não é a culpa da árvore, somos nós que não sabemos cultivar. Então é assim, se você pegar lá o cristianismo na sua essência, ele está lá, lindo e maravilhoso, com todos os ensinamentos, as explicações, que você tem a ajuda aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que nós, os jardineiros, nós não sabemos colocar o adubo que tanto precisa na plantação, não vai lá, não rega de acordo com o que tem que regar. Então nós mesmo... Tiozinho do café também. Então é assim, nós mesmos não sabemos cultivar. Aí como é que a gente quer colher aquilo que não soube cultivar? Aí é onde entra que você mutila, você tira os galhos, vai ilustrando, né? Você tira os galhos, não aduba, prejudica o tronco, e depois você quer e reclama que a árvore ainda não está dando os frutos na quantidade que deveria dar. Mas peraí, você não é o jardineiro? Não é você que está ali no dia a dia tendo a oportunidade de fazer com que a árvore seja próspera, mas muitas vezes não fazemos. Um outro trechinho: deixai assim como Cristo vô-la deu, não o mutileis, refrisando aquilo que nós tínhamos visto também. Seus frutos generosos caem em abundância, para alentar o viajor cansado, que deseja chegar ao seu destino. Não amontoeis, quer dizer, não guarda tudo para si, e deixá-los apodrecer, sem servirem a ninguém. Então aqui o que está dizendo é o quê? É com base no cristianismo, nos ensinamentos de Jesus. Não guarda para você, compartilha, porque você compartilhando,
o outro vai assimilar esse conhecimento. Se ele também compartilhar, em algum momento também vem até você. Então, por isso que é aquela situação, você faz o bem virá até você. Por quê? Porque isso daí vai passando de um para o outro. E depois, procurar os necessitados, conduzi-os sob as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros, é aquela situação. Você está lá cultivando uma laranjeira, mas você quer ir lá pegar a uva, não tem como. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segue os que vos conduzem à sombra da vida. É aquela situação, né? Você está aí com todos os ensinamentos, você está vivendo com outros irmãos, de diferentes personalidades e tudo mais, mas qual que é a tua função? Aquilo que nós vimos lá no começo. Você tem que chegar e compartilhar. Você tem que também, se você, a responsabilidade que você tem é de você absorvendo um pouco desse conteúdo, seja lá qual for, passe para frente. É justamente o que Jesus está querendo dizer. Se você sabe da árvore, sabe dos ensinamentos, aquelas pessoas que você conseguir trazer para perto, para debaixo da árvore, para debaixo desses ensinamentos, é o bem que você está fazendo e consequentemente vai estar, é como se fosse aquela sementinha de fato, ela vai dando continuidade por si só. Aí o Chico vem e, para complementar essa situaçãozinha, falar do quê? Do exemplo. Exemplo é obras. O exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. Não podemos nos responsabilizar pelo que os outros fazem de suas vidas. Cada qual é livre para fazer o que quer de si mesmo, mas não podemos negar que nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem quanto no mal. Então é aquela situação, convívio. O que você faz vai refletindo, vai passando e uma hora vem até nós. Então é assim, você quer receber o bem? Faça o bem. Entra naquela situaçãozinha do que? O que eu estou colhendo hoje é o que eu plantei ontem. E o que você vai colher amanhã é realmente o que você está plantando hoje, tá? Então, é um toquezinho que o Chico aí deixou para a gente, que é muito importante para o raciocínio e para a compreensão. Uma outra situaçãozinha do Chico é assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. É uma simples frase, é um texto curto, mas traz um grande significado. Por quê? Por exemplo, tá? Nessa palestra de hoje, que nem comentou-se lá no começo, você começa a esmiuçar um pouco mais esse conteúdo. E você acaba, pelo menos eu senti isso, acaba se deparando com algumas informações que antes você achava que sabia, quando na realidade não era bem aquilo, tá? Só que aí vem aquela situação, poxa vida, e agora, como é que eu faço? Eu tenho já tantos anos, já o que eu fiz para trás já passou, como é que eu faço? Eu tenho só mais tantos anos de vida, então, acho que eu vou jogar a toalha. É aquilo lá, você tem a oportunidade de começar hoje e fazer um novo fim. Então assim, a oportunidade está na sua mão. Então toda essa situaçãozinha do que? Reconhecer-se o cristão pelas suas obras. Quem que vai reconhecer? Deus. O que é ser cristão? Nós já vimos, é o comportamento, são as atitudes. É igual aquele vídeo que falou, você não basta pedir, pedir, pedir. Você não tem que só falar, falar, falar. Você tem que fazer, colocar em prática. E você colocando em prática justamente esses ensinamentos, esse conteúdo, são as suas obras. Então está tudo amarradinho. Pô, mas e como é que são as minhas obras? Até ontem eu estava construindo uma paredinha lá torta, toda requenguela. Aí entra Chico e fala, você pode começar hoje e fazer um diferente. Então vai.
Então você vê que começa a ligar um ponto no outro e começa a facilitar a compreensão. Então assim, começa pelo seu pensamento, logo logo as suas atitudes já começam a ser um pouco diferentes, que é o que você vai colher no futuro. E por fim, muito obrigado, e é isso aí, tá bom? Obrigado. Excelente, excelente. Muito boa explanação, certo? Do Rodrigo Vulguinão. Esmiuçou aí muito bem a lição, né? Se nós pegarmos essa lição do Evangelho, nós veremos que é uma lição curta. Bem curta. Bem curta. Bem curta, né? Então, já imaginei todo o processo que foi montar nessa palestra para pegar todas essas informações e passar para o pessoal. Falou tanta informação, tanta coisa que fica até difícil de comentar, porque está tudo muito bem esmiuçado, né? Mas a ideia foi essa, né? Da gente perceber da responsabilidade que é ser cristão. Essa lição vem nos chamar essa atenção. Que às vezes é o que você falou, né? Então, a gente pede tanta coisa, né? Pede, fala, implora. Mas o que nós estamos fazendo? Né? A gente fala, eu sou cristão, né? Por quê? Porque eu converso com Deus, eu fico lá pedindo as coisas para Ele, né? Tal. Mas agora a gente viu que não é assim, né? É mais você chegar, né? Como o André disse no vídeo, você perguntar, e agora, Deus? O que você quer que eu faça? O que você quer de mim, né? E arregaçar as mangas. Exatamente. E colocar em prática. E colocar em prática, que é o mais importante, né? Ou seja, é pegar todos os ensinamentos de Jesus e realmente colocar em prática. A gente sabe o quanto isso é desafiador, mas, como o próprio Chico deixou nessa frase, né? Nós podemos vir de uma sequência que não estava correta, mas a gente pode deixar essa sequência que não estava correta e começar uma nova sequência, uma sequência diferente, e assim tentar acertar. É aquela Suas situação. oportunidades, né? Até antes de fazer a palestra, por exemplo, eu poderia estar tendo uma conduta. Aí naquele momento vem um conteúdo que você fala, pô, peraí, agora eu tenho a oportunidade de o que foi e é daqui para frente, entendeu? Exato. E isso serve de exemplo para todos nós, né? Todos nós temos essa oportunidade, né? Basta nós termos o discernimento, né? O conhecimento para tentar fazer da forma correta, né? Se nós vermos tantos exemplos das dificuldades que Jesus passou, ele veio pregar o principal ensinamento, que é o amor, né? Nossa, quantas vezes ele foi atacado por isso? Por pregar o amor, por pregar a paz, foi perseguido. Então é mais ou menos a gente, às vezes a gente é perseguido por isso também, por nós simplesmente termos uma visão diferente, as visões que no nosso entendimento são corretas, são certas, às vezes nós somos atacados por isso também. Por quê? Porque incomodam as pessoas que não estão preparadas para isso. Incomodam profundamente. Fala, nossa, mas como ele está vendo toda essa situação aqui e está ali dando risada, está ali, parece que não está acontecendo nada, como assim? Né? Como assim? Incomodam as pessoas. E era justamente o que Jesus passava naquela época. Todos aqueles ensinamentos que ele dava, todos aqueles exemplos, quantas pessoas ele incomodou, né? Então essa lição ela vem dar esse exemplo, né? De perseverança. Nós temos que perseverar diante de todas as adversidades, de todas as adversidades que teremos durante a vida, né? Mas é aquela coisa, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem que insistir, temos que ter a consciência nossa tranquila, porque afinal nós não podemos ser responsabilizados, como disse aí na palestra, pelas atitudes dos outros. Nós responderemos por nossas atitudes.
Né? Então, tendo a nossa consciência tranquila, nossa consciência sã, que estamos fazendo aquilo que Jesus nos propôs, então podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos tranquilamente. Isso aí. Certo? Acho que é isso, pessoal. Desde já, agradecendo a todos vocês que estão ainda aí conosco, né, que acompanharam a palestra do nosso amigo Rodrigo Vulgo Quitão, né? E agora é o momento de nós vibrarmos. O que é vibrar? É através de pensamentos, daquilo que nós extraímos do coração, tentarmos emanar esses pensamentos, essas vibrações, esses sentimentos da melhor maneira possível, para podermos levar, através do fluido cósmico universal, essas energias, essas formas boas de pensamento para todos que necessitam. Então, em tranquila serenidade e confiantes do nosso Divino Mestre Amigo, abramos os nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil, pelos irmãos desencarnados e pelos irmãos encarnados com tarefas definidas. Vibremos pelos irmãos que se encontram na crosta, no umbral, nas trevas e no vale dos suicidas. Vibremos pelos irmãos desesperados. Vibremos pelos irmãos órfãos, órfãos de pais vivos e de pais desencarnados. Vibremos pelos nossos governantes. Vibremos pela velhice desamparada. Vibremos pelos irmãos presidiários que estão presos na cela de cimento e ferro. Vibremos pelos irmãos que não possuem um abrigo, pelos andarilhos. Vibremos pelos hospitais, por todos aqueles enfermos que se encontram em um leito de dor. Vibremos por todas as equipes médicas que estão à frente desta pandemia. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Vibremos pelos nossos colegas de trabalho. Vibremos pela expansão do Evangelho. Vibremos agora pelos nossos vizinhos. E agora imaginemos o Evangelho aberto ao centro de nossa sala. E dele vai espargindo luzes coloridas que vão envolvendo desde o teto até o chão. E que por lá essa luz possa envolver a todos que nestas casas residem, envolvendo também até os animaizinhos de estimação. E por fim, pedimos licença também para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Então, nesse momento de tranquilidade, vamos então fazendo a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos por todos estarem conosco
e que possamos contar com a presença de vocês na próxima semana. Muito obrigado, uma boa noite.